Bem, bom dia a todos. A gente, aqui no Fórum de Desenvolvimento, está começando a fazer uma série de debates a respeito dos impactos econômicos para o estado do Rio de Janeiro, a partir dessa pandemia do coronavírus, entendendo que as medidas estaduais, federais e municipais estão reconfigurando uma série de questões da economia. E a ação rápida em determinados setores faz muita diferença para manter vivos esses setores. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é a gente ouvir alguns especialistas, economistas que estão direto no front aí e podendo pensar, enfim, olhar todas essas medidas. E a gente está falando exatamente dessa questão do impacto no emprego, né? O Yuri lançou a semana passada, né, o laboratório de futuro da COP, da UFRJ, que ele é sócio fundador, lançou na semana passada um estudo falando, já tentando antecipar alguns impactos nessa questão do emprego. E aí eu vou passar a palavra para ele fazer a apresentação aqui para a gente. Eu fiz uma apresentação rápida, como a Giza comentou, a gente tem feito alguns esforços para entender o que tem ocorrido aqui no Brasil, né, especificamente, porque a gente está sentindo uma certa carência de dados sobre o impacto no emprego. Então, me apresentando, eu sou o Yuri, eu sou coordenador da linha de futuro do trabalho, do Laboratório do Futuro, da COP-FRJ, e sou sócio fundador da Labore, que é uma empresa que trabalha com dados sobre emprego também. Então, a crise atual, queria só fazer um comentário inicial. A crise atual ela é maior do que a de 2008, tá? E ela é substancialmente diferente, né? Naquela época a gente estava preocupado mais com os bancos. Atualmente está preocupado mais com o setor produtivo, que foi o que foi comentado no comentário anterior. E aí tem uma questão que é importante, é óbvio, mas a gente tem que sempre lembrar, a crise econômica vai durar muito mais do que a da saúde. Então a gente sabe que a da saúde vai demorar um tempo ainda. A gente está falando de uns 18 meses até a gente conseguir uma vacina para a gripe, para a doença. Então a gente sabe que vai demorar muito tempo. Então a gente precisa tomar decisões urgentes, a gente não pode ficar esperando. A gente sabe que tem pessoas que vão sofrer muito rápido com essa crise, e os Estados Unidos deu um exemplo aí grave de como isso pode ocorrer. Em uma semana foram pedidos mais de 3 milhões, foram preenchidos mais de 3 milhões de pedidos de desemprego nos Estados Unidos. O valor normal era da faixa de 100 mil, 200 mil. Então isso pode acontecer, a gente não pode ficar esperando para dizer as medidas, porque isso gera um certo pânico na sociedade. A gente sabe que certas atitudes podem ser tomadas de forma precipitada, que poderiam ser evitadas. A situação do Rio já era crítica, né? A gente sabe que o desemprego aqui era muito alto, estava acima de 15%, então já era uma situação preocupante, e com a crise isso só se agrava. Então a gente fez uma análise, como a Geisa comentou, sobre os setores impactados. Esse foi nosso primeiro trabalho, assim como o João comentou, que eles têm trabalhado sábado e domingo. A gente, no primeiro fim de semana que a gente teve de crise já, a gente sentou também e fez esse primeiro levantamento. Então, o que a gente está observando aqui são os setores mais impactados. A gente selecionou os setores que mais empregam do Brasil e olhou, a partir das atividades que eles executam, né, do KNAI deles, quais setores seriam mais impactados. Então, a gente reuniu em alguns grupos, que são esses 6 grupos que estão apresentados aqui, e aqui a gente está demonstrando a quantidade de pessoas empregadas por setor. Então, a gente vê, em primeiro lugar, o comércio varejista. A gente sabe, isso daí veio depois, é claro, mas a gente acabou descobrindo depois, que atividades como farmácias e supermercados, elas se mantêm abertas, mas a gente sabe que tem grande parte do comércio varejista que não está nesse grupo essencial, vamos dizer assim. Então, ainda assim, é um setor que emprega muito no Brasil, é um dos que mais empregam no Rio, e tem milhões de pessoas que vão ser afetadas por isso. Um segundo lugar seria a alimentação. Como o João comentou, tem um esforço, né, de diversos empresários de atuar de forma mais digital. Então, isso é uma medida para mitigar esse impacto possível, né? Aqui a gente está falando do tamanho de cada setor, então é o impacto possível, né? A quantidade de pessoas empregadas, do setor alimentação. Apesar disso, a gente sabe que tem pessoas que atuam com atividades que não tem como ser
feita à distância. Por exemplo, um garçom ele não tem como trabalhar sem ter as pessoas no mesmo ambiente. Então, a gente tem esses casos que têm que ser analisados. Um outro setor é o transporte de passageiros. Aqui entra o transporte rodoviário e o transporte via avião, que se torna bem mais complicado nesse período. Turismo e hospedagem, que claramente é afetado por uma crise onde as pessoas não podem circular, não pode ter aglomeração. Atividades esportivas da mesma maneira e a cultura também da mesma forma. Aqui, dando um destaque também ao tamanho das empresas. Uma coisa muito importante que o João levantou e que a gente tem que discutir mais é que desses setores que eu estou comentando aqui, desses 6 setores, 94,7% das empresas existentes são microempresas e 4,8% são pequenas. O resto que está aparecendo aqui, quase não dá para ver, são as médias e grandes empresas. Então, a gente sabe que essas empresas têm maior dificuldade de se manter abertas, porque não têm um fluxo de caixa tão grande quanto médias e grandes empresas, não têm uma grande capacidade de pegar um empréstimo, como as grandes empresas têm, e vão sofrer mais rapidamente com a crise. Essa crise, de certa forma, é uma maratona. Então, se a gente tem empresas que não vão aguentar correr 100, 200 metros, como é que a gente vai esperar que elas sobrevivam durante um período muito longo, que pode chegar a um ano e meio, de atividades irregulares, né? Não necessariamente de distanciamento social. Então, falando um pouquinho sobre 2 setores aqui que são os mais relevantes, só para a gente dar uma olhada em quais são as ocupações, né? Para a gente ter uma ideia de quem pode ser mantido e de quem dificilmente conseguiria manter essa ocupação funcionando. No comércio varejista, a maior ocupação do país, que mais emprega, é o vendedor varejista. Então, a gente tem quase 1,5 milhão de pessoas e a gente sabe que o vendedor varejista, em geral, ele trabalha em lojas de roupa, lojas de itens para casa, lojas desse tipo, né? Então, não necessariamente o vendedor varejista vai estar dentro dos supermercados e farmácias, como eu comentei, que são os setores que são menos afetados pela crise por serem essenciais para o dia a dia. No segundo lugar, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de lojas e mercados e o auxiliar de escritório que dá o suporte ao comércio. O salário médio aqui é uma questão importante, né? O salário médio é de 1.432. Então, a gente sabe que estão sendo feitos esforços para dar uma certa renda para as pessoas ficarem desempregadas, mas a gente sabe que esses esforços são bem abaixo da renda das pessoas. São esforços de R$ 600, R$ 1.200 por família, e eles ficam abaixo da renda das pessoas, e o que gera, certamente, uma bola de neve na economia, né? As pessoas vão ter menos dinheiro ainda para gastar, sempre lembrando uma coisa que todo mundo sabe da economia, que as pessoas com renda menor, elas tendem a gastar o salário delas com itens essenciais para o dia a dia. Então, há uma redução do consumo das famílias dos próprios itens essenciais que vão impactar de novo em outras áreas. Então, o impacto não para só aqui. Setor de alimentação, como eu comentei, algumas pessoas conseguem trabalhar de forma mais digital, né? Então, vamos dizer, o cozinheiro ele pode estar na cozinha trabalhando e o restaurante entregando de maneira digital. Agora, dificilmente a gente vai ter atendentes de lanchonete, garçons, operadores de caixa, tendo a mesma necessidade, a mesma demanda por parte desses setores que a gente tinha antes. Então, essas pessoas elas têm que ser olhadas com apreço maior quando a gente for pensar em qualquer tipo de política pública para mitigar esse impacto. E aí, novamente, só aqui a questão do salário médio do setor, que é 1.406, que é bem acima de qualquer proposta que tenha sido feita. Então, novamente, a perda de renda dos trabalhadores. E aí a gente traçou alguns cenários. A gente acha que nenhum deles aqui é muito absurdo. A gente tem alguns cenários. Isso aqui, claro, dependendo das medidas que forem feitas ao longo do tempo, isso vai ser menor ou maior. A gente fez isso lá atrás, isso tem mais de 10 dias, então a gente tem um certo impacto sobre o que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas se a gente tivesse 10%, seriam 990 mil trabalhadores desempregados. Isso trabalho formal. 30%, quase 3 milhões, e 50% desses setores que a gente está comentando, 50% representariam 4,95 milhões de pessoas. E a gente vê para o Brasil o aumento da taxa de desemprego, de 11 para 12, de 11 para 14, de 11 para 15. 11 já era, como eu comentei antes, 11 já era muito preocupante, aumentar ainda mais esses valores se torna pior ainda. Um segundo esforço que a gente fez foi calcular o nível de risco de contágio para cada ocupação. E aí, novamente, a gente
tem que relacionar isso de alguma forma com o emprego, né? Como é que essas pessoas vão se manter trabalhando, se elas estão em risco de contágio, e a gente pode analisar os setores essenciais e pensar como é que a gente auxilia essas pessoas, porque tem medidas aqui que estão diretamente relacionadas com o emprego e saúde, então elas estão envolvidas. Então, como é que eu mantenho uma pessoa do setor de comércio, de supermercados trabalhando de maneira segura? Isso tem que ser pensado, não adianta só a gente pensar que o setor é essencial e colocar os trabalhadores sob risco. Então, esse foi o trabalho que a gente fez, baseado num trabalho que foi feito pelo New York Times. Eles fizeram esse trabalho para os Estados Unidos, para as ocupações de lá, e a gente converteu esses resultados deles para o Brasil e criou uma visualização, que está na internet, está no impactocovid.com.br, é o site. E lá é dinâmico, né? As pessoas podem ver cada uma dessas bolhas, mas basicamente o que a gente vê aqui, no eixo aqui vertical, a exposição a doenças ou infecções é uma das variáveis do contexto da ocupação. Então, no 0 a pessoa não tem nenhuma exposição a doenças ou infecções, e no 100 ela é exposta dia a dia, por isso que a saúde está lá em cima, né? Então todas as ocupações relacionadas à saúde são expostas constantemente a doenças e infecções. Com relação à proximidade física, é o quanto que as pessoas naquele trabalho precisam estar próximas umas das outras para trabalhar. Então a gente vê, no caso mais baixo, é que a pessoa pode trabalhar totalmente distante. Então a pessoa que trabalha uma atividade no meio de uma floresta, alguma atividade extrativa, por exemplo, trabalharia mais à distância. E os outros são os que mais trabalham próximo dos outros. Então, no limite aqui, a gente tem, por exemplo, instrutores de dança, que não tem como ficar distante, só para dar um exemplo. Profissionais de educação física, que não tem como estar distante das pessoas com quem trabalha. Então, esses são alguns exemplos do que a gente tem aqui. Então, a gente fez também essa análise, que a gente acha importante para entender esse risco de contágio, principalmente, como eu comentei, as ocupações que têm que continuar operando, como é que elas vão continuar operando de forma segura, porque senão a gente acaba permitindo que o vírus continue se propagando pela sociedade. Por fim, isso foi algo bem recente que a gente fez agora, terminou ontem à noite, é o impacto sobre o emprego analisando de forma mais geral. Então, a gente foi nas variáveis do contexto, como essas que a gente comentou aqui, né, exposição a doenças, proximidade física, a gente reuniu 9 variáveis diferentes e analisou todas as ocupações que dependem ou não daquelas variáveis. E o que a gente tem aqui é uma divisão pelo risco da pessoa ter o seu emprego afetado pelas variáveis que ela exerce no dia a dia. Então, aqui a gente tem pessoas que estão... Isso aqui é emprego no Brasil, emprego formal. Então, a gente tem um risco muito alto para mais de 8 milhões de pessoas, a gente tem um risco alto para por volta aí de 11 milhões de pessoas e um risco médio para 13 milhões de pessoas. Então, essas são as pessoas que, se elas trabalhando normalmente, elas teriam um alto risco de não conseguir exercer suas atividades, que é uma maneira mais polida de dizer que elas têm alto risco de desemprego. Se elas não conseguem exercer as atividades delas pelo contexto do trabalho, ou seja, você tem que trabalhar próximo de outras pessoas, você tem que fazer reuniões presenciais, sem fazer a distância, se eu tenho que trabalhar em grupo, que são algumas das variáveis que a gente analisou, as pessoas serão altamente impactadas no trabalho delas, então elas não conseguirão exercer as atividades delas da mesma forma. Então a gente está olhando aqui que a gente tem mais de 30 milhões de emprego no Brasil, de muito alto a médio risco de serem impactadas, ou seja, de poderem estar em risco de serem demitidas porque não conseguem exercer suas atividades. Então, essa é uma análise que a gente está terminando, a gente deve publicar ao longo da semana, mas só para trazer uns resultados iniciais para vocês entenderem um pouquinho do que a gente tem feito. Para fechar, algumas medidas que eu acho que são importantes para esse momento. A primeira é entender a situação a partir de dados e projeções. A gente ficar numa discussão a partir do que só olhando o que outros lugares têm feito, só pensando no impacto do exterior, é complicado. O Brasil é muito diferente, cada estado do Brasil é diferente um do outro e cada município é diferente também de cada um, mesmo dentro do mesmo estado. Então, cada pessoa, cada prefeito, cada vereador, cada deputado tem que olhar a situação da sua região. É difícil pensar que existe só um Brasil e achar que a solução vai ser única. Como eu estou demonstrando aqui, são diferentes setores, além da questão
da região, tem a questão dos setores, então o olhar tem que ser também setorial, e tem a visão por parte das ocupações. Então, cada ocupação é impactada de maneira diferente. Então, tem muito detalhe aqui envolvido para a gente tomar decisões sem conhecer eles. Uma outra coisa que foi algo que o João também comentou é uma necessidade de modernização da produção. A gente sabe, é claro, que os empresários, micro e pequenos principalmente, vão ter uma certa dificuldade nesse momento, mas a gente tem que passar a olhar, e aí eu digo como instituições de pesquisa, como instituições de apoio ao empresário e como governo, tem que pensar como a gente pode ajudar, que tipo de plataforma pode ser criada para ajudar uma loja, por exemplo, de roupa, que tem dificuldade de operar nesse momento e que só tem uma loja física, que nunca trabalhou online. Esse tipo de suporte precisa ser dado para os empresários, para que o suporte financeiro não precise ser tão grande. Então, a partir do momento que eles conseguem manter de forma mais moderna a produção e a venda dos produtos deles, a gente consegue reduzir o impacto financeiro. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra e precisam ser feitas juntas, né? De novo, é importante reforçar, proteger micro e pequenas empresas. Como eu comentei, elas não têm condições de correr uma maratona sem receber, vamos dizer assim, um copo d'água para beber no caminho. Manter as pessoas empregadas. Não agir rápido significa que essas empresas que eu estou comentando, elas vão acabar, por mais que elas tenham um cuidado com seus trabalhadores, eles vão acabar desempregando as pessoas. Então, é importante que se mantenha esse vínculo empregatício, porque a destruição desse vínculo, ela gera não só custo para o Estado, que vai ter que pagar pelo desemprego, mas gera também um custo para a empresa, porque quando a empresa precisar retornar, se ela for capaz de retornar depois dessa crise, ela vai ter um gasto imenso para recrutar de novo essas pessoas, pagar todos os custos necessários para fazer isso. Então, é extremamente importante manter as pessoas empregadas. Mais uma questão existem ocupações, como eu estou comentando, e tem que ter uma análise bem detalhada disso, que vão ter sérias dificuldades de se manter empregadas. E aí a gente precisa olhar o que pode ser feito com essas pessoas. Quais setores vão ser menos impactados e essas pessoas poderiam migrar? Quais necessidades, por exemplo, o Estado tem de conscientização, da modernização da produção, como eu comentei, de outros esforços, que essas pessoas poderiam ser migradas para ocupar? A gente tem que pensar também em trajetórias de migração. Da mesma forma como a empresa precisa ser protegida, a partir do momento que o trabalhador é protegido, os custos são menores para mitigar o impacto da crise. E aí, claro, ligado diretamente às possibilidades de trajetória, a gente tem as possibilidades de qualificação. Então, a gente teve o trabalho importante que estava sendo conduzido pelo Qualifica Rio, né? E como é que ele continua nesse momento de crise, né? Como é que esses cursos passam a ser feitos online, o que esses profissionais deveriam fazer, porque não é possível a gente achar que são os mesmos cursos de sempre, qualquer formação vai servir. A situação é bem diferente nesse momento. Então, a gente tem que fazer essa análise, o que a gente consegue qualificar à distância, quais áreas têm uma demanda grande, que já tinham antes e não estava sendo atendido, que a gente pode migrar as pessoas para lá. Então, tudo isso tem que ser pensado. Yuri, para o Rio de Janeiro, você não conseguiu fazer esse tipo de análise ou vocês estão estudando? João, a gente começou as análises a nível Brasil, mas o nosso objetivo é colocar a nível município, né? A gente fez, um tempo atrás, um estudo sobre automação. A gente começou assim também, a gente fez um estudo sobre Brasil e depois a gente avançou sobre os municípios. Dentro desse site, que eu já até entrei aqui, de ocupações com mais risco de contágio, né, que é o Impacto Covid, né, .com.br. Ali, o cálculo que vocês usam ali é aproximação, e aí quanto mais aproximação, dependendo da atividade, você estabelece algum critério subjetivo para dizer, não, esse é maior risco, é um risco 1, 2, 3, 4, 5. Foram 3 variáveis que a gente usou, né? A primeira foi com que frequência o exercício da ocupação demanda a exposição a doenças ou infecções, que é esse eixo vertical do gráfico. O segundo foi até que ponto o exercício da ocupação exige que o trabalhador realize tarefas em estreita proximidade física com outras pessoas, que é o eixo que é horizontal. E por fim, a gente teve uma última variável, que era se as pessoas precisam trabalhar no ambiente próximo. Então, são essas 3 variáveis que a gente considerou para calcular o nível de risco.
entendeu? É aquilo que você falou, né? Se precisa estar junto, fazer reunião longe, essas coisas, né? Isso. Isso a gente fez uma ampliação, porque esse primeiro estudo foi do New York Times, a gente fez uma conversão para o Brasil. A gente fez uma outra análise, que foi a última que eu mostrei, que é a partir de 9 variáveis, ao invés de 3, e aí não se perguntando se a pessoa tem o maior ou menor risco de contágio, mas perguntando o quanto que as atividades que aquela ocupação tem que exercer dependem de uma proximidade social, ou seja, que não podem ser exercidas com distanciamento. Justamente para a gente entender quais ocupações vão ser, infelizmente, inviáveis nesse cenário e quais são menos impactadas por isso. Pela exposição ali, exposição à doença, não se tem certeza, né? Mas proximidade física é fácil, né? Uma pessoa do comércio de serviço vai estar com uma proximidade física ampla, né? Agora, o critério de exposição à doença, né? Pro médico, vai lá, é 100, né? E como é que estabeleceu-se esse critério para o comércio? Como é que é essa gradação para as outras atividades? Essas atividades que a gente comentou, que eu comentei, são o que eles chamam na tabela dos Estados Unidos de work context, ou seja, são contextos de trabalho. Essas variáveis foram levantadas através de survey pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, né, o Ministério do Trabalho deles. Então, eles fizeram um levantamento, que é algo que a gente não tem, por isso que a gente está conversando. Foi um levantamento empírico que eles fizeram e pegaram esse algoritmo e jogaram lá para dentro para dizer que aquilo que é exposição. O que eles fizeram foi essas variáveis de contexto do trabalho, elas existem para a tabela dos Estados Unidos já há algum tempo. Então, elas são mantidas pelo governo para poder fazer esse tipo de análise. Então, a gente tem uma quantidade bem rica de dados sobre o emprego dos Estados Unidos e a gente tem diversas maneiras de fazer uma conversão para o Brasil. Então, a gente traz esses dados dessa maneira, através da conversão para o Brasil, mas esse foi feito um levantamento, por exemplo, eles pegam 100 trabalhadores do setor de um comércio varejista e perguntam para o vendedor varejista, o quão exposto você está à doença? Aí ele responde, se eu estou nunca, uma vez por ano, uma vez por mês ou diariamente. Entendi. E a última coisa é o seguinte, quando você mostrou lá o salário médio, né, você botou o pessoal formal. Só lembrando, né, que dos R$600, a gente está falando que o que foi colocado é dos desassistidos, né? Não é dessa galera formal. A gente está falando que o pessoal que não tem, não aparece, né? Como o ministro falou, são aqueles que nunca pediram nada para o governo, né? Então, a gente está falando aí de um pessoal de quase 40 milhões. A gente tem mais de 50 milhões de formais. Mas de informais, a gente tem quase 40 milhões. E 600 dá quase 40% disso. Na parte do formal, entra a necessidade da complementação do salário, que chega até, acredito eu, que não tem o dado oficial ainda, mas pode ser até 1/4 do salário, e o restante da folha podendo ser financiado, né? Não estou dizendo que é bom, é ruim, só para contextualizar isso. Eu acho, não, sim, importante essa questão que você comentou dos R$600, até 1.200. A ideia, na verdade, era para a gente mostrar que os trabalhadores formais ganham isso. É difícil a gente ter dados, né, sobre o informal, mas só para a gente ter uma ideia de informais no setor de comércio ou informais no setor de alimentação, eles vão ter uma tendência de ganhar. Mas a gente consegue, se você quiser, se você precisar, você manda uma mensagem, você pega o meu contato com a Geisa e a gente pegou isso tudo pela PNAD. Yuri, você falou que está tentando trazer esses dados para estado e municípios. No caso específico do Rio de Janeiro, uma das coisas que me preocupou logo que começaram as medidas restritivas de movimentação é justamente a dependência que a região metropolitana tem da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, a maior parte dos deslocamentos dos empregos está concentrado na cidade do Rio e as pessoas que moram mais distantes usam o transporte público para acessar essas regiões. Então, o corte, né, das atividades da movimentação, ela precisou também vir por parte do transporte para poder impactar nisso. E aí, certamente, algumas características vão começar, enfim, algumas características impactaram nessa movimentação. Então, como também trabalhar logística, transportes, né, nesse momento que é tão crucial, em que parar as atividades também representa
proteger as pessoas dessa infecção rápida, desse contágio rápido, sem ter a infraestrutura necessária para a saúde recepcionar esses doentes. Vocês, quais são os levantamentos que vocês estão aí no radar para fazer nesses próximos dias? Já tem algum planejamento disso? Jays, acho bem interessante que você comentou essa questão da concentração, né, do emprego. Isso é algo que a gente tem que observar, e quando a gente faz esses estudos por município, a gente costuma fazer algumas visualizações com mapas. Então, isso é algo que vai ficar bem claro para a gente quando a gente tiver esse estudo mais avançado. E com relação ao que a gente pretende fazer, o que a gente tem no radar, a gente está trabalhando com 3 iniciativas agora em paralelo, né? A primeira e aí são vários parceiros, né? Inclusive esses trabalhos que eu apresentei aí, tem outros parceiros da FRJ, um laboratório de engenharia de software da FRJ, e o Software Use Team, que é da FRJ também. Então a gente está fazendo outros 3 trabalhos. O primeiro é como é que essa questão do emprego, como o emprego é afetado com relação às pessoas da terceira idade, né? A gente sabe que é preciso reduzir a circulação das pessoas que têm maior risco, né? A gente sabe que um dos grupos de risco mais relevantes aí são as pessoas da terceira idade. Então a gente quer cruzar os dados da faixa etária das pessoas com esses dados de risco que a gente comentou, né? Como é que a gente mantém os trabalhadores de faixas de idade mais avançada trabalhando. Então esse é um dos esforços, o trabalho terceira idade e com relação ao Covid. Um segundo esforço é relacionado à educação. Então, uma das linhas do Laboratório Futuro é Futuro da Educação, e a gente acha que tem uma necessidade de a gente discutir essas mudanças que precisaram ser feitas de maneira bem emergencial, né, na forma como o ensino é feito. Então, do ponto de vista de universidades, que antes não precisavam dar aula virtualmente, agora precisavam dar, escolas, como é que elas lidam com isso, tanto os ensinos mais iniciais quanto os mais à frente. Então a gente acha que é importante também fazer um levantamento de como essa situação está avançando. E por fim, esse estudo que eu comentei, né, a gente fazer esse último que eu mostrei, que ele ainda está em andamento, como é que a gente calcula realmente o impacto sobre o emprego com base em algumas variáveis do contexto do trabalho, e como é que a gente traz isso para o contexto dos municípios e estados. Como é que cada município vai ser impactado, como é que cada estado vai ser impactado. Esse é um trabalho que demora mais, mas a gente vai mostrando aos poucos os resultados que a gente for tendo ao longo do tempo.